amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana, nossa senhora, finalzinho de junho. Ai, que delícia, né? Friozinho gostoso. Hoje o assunto é aborto e sabe com quem? Com quem? Com o nosso doutor Paulo Cudo. Um minutinho só, eu volto já. E aí, voltamos. Como que vocês estão? Tudo bem? Ai, que legal, mais uma semana. O assunto hoje, nós poderíamos falar assim que é um assunto polêmico, mas não. Nós vamos informar que é assim. Eu sou da seguinte opinião. Quando você ensina o lado positivo e negativo, as pessoas têm condição de pensar se vale a pena ou não. Eu não estou aqui para dizer o que a pessoa tem que fazer ou não fazer, o corpo é de cada um. Mas nós temos o dever de informar. E com isso, olha só quem está aqui do meu ladinho, que eu esqueci dele, né? Eu deixei ele assim meio que de escanteio. O nosso querido companheiro, doutor, amigo e sempre junto, Paulo Cudo. Estamos juntos. E conversando um pouquinho previamente, é um tema bastante controverso. Com certeza, né? Com certeza. A minha área de ginecologia, eu sempre valorizo, admiro muito o segmento das mulheres, né? Mas tem um segmento específico das mulheres, o feminismo, né? Que fala que a mulher é dona do próprio corpo em relação ao aborto, né? Então é um tema bastante polêmico, bastante importante, bastante traumatizante, principalmente entre os casais que já tiveram 1 ou 2 ou 3 abortos. Vamos fazer o seguinte, tá? Nós não vamos entrar nesse ponto polêmico, sim, porque eu acho muito assim, cada um tem a sua opinião, é uma coisa muito particular. Mas eu sou da seguinte, eu tenho comigo, se você ensina, é a mesma coisa, eu falo sobre sexualidade. Se eu falo sobre a sexualidade de uma forma correta, de uma forma bonita, os jovens vão pensar 2 vezes em entregar o seu corpo para qualquer um. Sim. Né? Se você fala sobre droga de uma forma correta, então eu acredito assim, se você fala de uma forma correta sobre o aborto, todas as coisas que podem acontecer, né? O que pode acontecer quando isso ocorre, então dá para a pessoa pensar, você entrega para ela o poder de decisão, né? Então nós vamos fazer o seguinte, primeira coisa, o que provoca um aborto natural? Vamos começar com o natural, tá? O aborto espontâneo, o aborto natural, essas gestações que são interrompidas bruscamente, existem vários motivos, mas vamos ressaltar os 3 principais. O fator cromossômico, imunológico, o fator de trombofilia e o fator de endometrite. Nós já, inclusive, tivemos um assunto sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Então, só para resumir para vocês, são esses os 3 maiores fatores que nós encontramos hoje a nível de consultório. Ah, tá. O que é essa A trombofilia ocorre já no segundo segmento de causas de aborto. É uma alteração na coagulação do sangue. Então, na realidade, na implantação do embrião no útero, quando ocorre esse quadro de trombofilia, de alteração da coagulação, ocorrem os casos de abortos espontâneos. Há tratamento. E imediatamente o obstetra, quando já diagnostica esse quadro de trombofilia, simplesmente entra com anticoagulante. Então, num pré-natal de alto risco, é muito comum a paciente fazer uso do anticoagulante aplicado ela mesma no abdômen. Tá, e me diz uma coisa, e como que a mãe, né, imagina o seguinte, é uma mãe de primeira viagem, como
que ela percebe tudo isso? Porque esse tipo de exame geralmente não é feito. Sim. A partir do primeiro exame do primeiro trimestre, no hemograma, já dá para ver alterações do sistema de coagulação. Então, o obstetra hoje, vocês que estão gestantes, vocês lembram, vocês a nível de rede pública do SUS, que tem todos os exames do primeiro trimestre. Tem uma série de exames do primeiro trimestre, inclusive o ultrassom. O que nós estamos hoje vendo é que alguns fatores de risco estão aumentando os riscos de aborto espontâneo. Tabagismo, drogas, alcoolismo e principalmente algumas doenças como hipertensão e diabetes. Olha só, meninas, tem que ficar de olho nisso, hein? Nas meninas é o tabagismo e o etilismo. Ah, nas meninas. As meninas que eu disse é meninas em geral, tá? Eu não disse menininha. Que por sinal, ai meu Deus do céu, essas gravidezes e menininha, ai, né? A obstetrícia tem um lado muito que nós, obstetras, já não esperamos tanto. O taxar uma paciente de aborto de repetição. Aborto de repetição, nós começamos a investigar depois de 3 abortamentos. Imagina o trauma de um abortamento num casal, é muito grande. Imagina falar, tenta outra vez, se engravidar, se abortar, vamos esperar a 3ª vez. Isso eu acho que é humanamente muito errado com o casal. O casal que perde um filho de 2 anos gera um trauma. O casal que perde um filho num aborto é o mesmo trauma. A sensação de maternidade, de paternidade, de sonhos com um bebezinho intraútero é muito grande. Por isso que há depressão pós-aborto também. É um vazio, né? A pessoa sente um vazio. É como se um ciclo não tivesse um final, né? Tem uma interrupção. Então não tem aquele ciclo que começa e termina, né? Então é uma coisa que é interrompida. Tudo que é interrompido, se não tem um porquê, uma razão, se você não entende isso, gera um trauma, né? E eu acrescento mais um fator. A medicina tudo é registrado, né? Cromossomo, genética, imunologia, endometrite, mas lembra que a mente comanda o corpo. Um pré-natal de uma paciente que já teve um aborto anterior, ela começa já o 2º pré-natal numa ansiedade muito grande. E o próprio receio de novo sangramento, novo abortamento é muito grande. E há pacientes em que essa parte emocional é tão visível que se nós não entrarmos com alguma medicação ou apoio psicológico, ela com certeza, pelo trauma, pela ansiedade, pelo nervosismo, ela vai eliminar esse conceito novamente. Há um ditado entre vocês, mulher quando leva um susto, a menstruação adianta ou atrasa. Então, o útero com bebê ou sem bebê, pelo susto, pela parte emocional, reage da mesma maneira, sangrando, né? Se não tiver gestação, é uma hemorragia disfuncional. Se tiver um bebezinho dentro, é ameaça de aborto, né? E hoje em dia, a tecnologia, a ciência, ela está muito avançada. Então, eu acredito que existem várias, né, técnicas, vários métodos, protocolos para que isso não ocorra. Então, meninas, tem que se cuidar. Para isso que existe o pré-natal, para isso que precisa da ajuda de um profissional. Tá certo? Então vamos agora falar do nosso aborto provocado, né? Vamos falar o que leva uma mulher, vamos lá, no seu consultório, a fazer um aborto, tirar um ser de dentro dela. Qual é as... Vamos dizer, qual é o que a pessoa fala para você? Ah, eu não quero, o que ela diz? A minha opinião agora é como profissional. Pessoal, vocês sabem a minha opinião em relação ao aborto. Há 6 anos atrás surgiu um episódio muito triste aqui no Brasil. Um médico, ele atendeu uma paciente, uma jovem com um aborto provocado. Ele cuidou da jovem, examinou a jovem, fez a curetagem da jovem e imediatamente pegou o telefone e ligou para a polícia, denunciando essa jovem, né? O que eu falo, nós médicos, nós não temos o poder de julgar o motivo do aborto. São N os motivos do aborto. Aborto de gestação não desejada,
Algumas vezes os próprios pais da menina vão ao consultório tentando induzir-nos ao aborto, né? E um caso muito grotesco que aconteceu no consultório, uma paciente de uma outra cidade, ela não era minha paciente, ela ficou tão transtornada com a gestação, por quê? O marido estava fazendo um trabalho fora, no exterior, e ela, um caso repentino na cidade dela, engravidou. E o marido estava prestes a voltar. O desespero dela foi tão grande que ela pegou o carro da cidade dela e foi caminhando, andando, dirigindo o carro a esmo. Foi quando parou na nossa cidade, a olho, tá? E na nossa cidade escolheu o consultório. E eu nunca vou esquecer da cena, o desespero dela, tá? Ela pagou a consulta e ela jogou um maço de dinheiro em cima da mesa, justificando que queria abortar esse bebê. Por isso que eu falo, nós não podemos julgar, nós não podemos recriminar essa paciente. Na minha posição, o que eu fiz foi tentar induzi-la a não fazer o ato, que pode ser arrependida, e no máximo não conseguir, no máximo devolver o dinheiro da consulta. Ou seja, mas a grande maioria hoje é por gravidez não desejadas. Jovens, solteiras, algumas nem conhecem o parceiro, o pai do filho, porque teve uma relação rápida dentro de uma festa rave, por exemplo. Agora me diz uma coisa, vamos agora para a parte física. Quais as consequências de um aborto provocado? Em clínicas clandestinas, em parteiras, em fundo de quintal, em todas essas coisas que a gente sabe, né? Agulha de tricô e etc, 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 que a coisa é muito, nossa, a imaginação flui. Dentro de cada profissão existe os profissionais proativos e os retroativos. É um mercado muito grande, né? Só para você ter uma ideia, se cada médico denunciasse uma paciente que procurou por aborto provocado, e se nós pudéssemos denunciar, coisa que eticamente não é correto, seriam denunciadas por ano 7 milhões de mulheres. Caramba! Não haveria presídio para 7 milhões de mulheres que provocaram aborto todo ano, tá? Então, na realidade, elas procuram o lado ruim, né? O lado rápido. E esse lado ruim, lado rápido, sempre tem uma amiga conhecida que indica essas clínicas de aborto. Os movimentos pró-abortos se baseiam nisso. Eles tentam convencer a comunidade que é válido o aborto para salvar a mãe, né? E é um tema polêmico, como nós dissemos hoje no início. Então, eles recorrem dessa clínica em que as condições de higiene são precárias. O instrumental não são esterilizados. E algumas aborteiras que não são médicos fazem artifícios de algum instrumento perfurante. É clássico agulha de crochê, tá? De tricô. De tricô. E elas relatam muito bem, porque quando complicam um aborto provocado nessas clínicas clandestinas mal realizadas, elas procuram a gente onde? A nível hospitalar. Num quadro de infecção puerperal, infecção de endometrite, infecção de dor pélvica muito avançado. Algumas chegam com o útero todo perfurado pela agulha, né? Alguns casos vai para cirurgia. Na maioria nós só rafiamos, nós só suturamos o útero. Mas alguns casos em que a perfuração é tão grande, a hemorragia é tão grande, que mesmo sem filhos, elas conseguem perder esse útero. Então, era isso que eu queria chegar, porque é assim, sabe? O que acontece que eu estou querendo falar sobre o aborto? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que estar muito certo daquilo que a gente vai fazer, para se por um acaso não vem aquela, sabe, aquela vozinha falando, você é culpada, você isso, você... Tudo a gente tem que saber as consequências. Todos os atos que nós temos, positivos e negativos, tem consequência. Isso é fato, gente, isso não é... Então, o que eu estou querendo? Não é medo. A gente precisa colocar para as pessoas
tudo que pode acontecer. Não pode acontecer nada. Pode ser que a pessoa vá, faça o aborto e tudo bem. Fique boa para a hora que tiver condição de ter filho, quiser um filho, ela tem o seu filho tranquilo, né? Mas tem aquelas que não têm condição de procurar um profissional que tenha gabarito, que saiba o que está fazendo, mesmo que ilegalmente, mas ele faz a coisa correta. Certo? Então, não é medo. Coloca o que mais a pessoa tem de, sabe, de pior que pode acontecer, além de tirar o útero. Pode dar uma sepsemia, e fala tudo. Não é por medo, mas fala a realidade do dia a dia de um profissional que vê, que muitas vezes ele coça a cabeça e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. É isso aí que eu quero que você fale. E esse recado da Valéria é muito importante, porque as consequências desses atos, né, no desespero, algumas vezes impulsionados até por alguém da família que não quer que o nome da filha seja correlacionado a uma gestação. O pai, né? A menina trabalha na casa do pai, o filho, né? Nossa, tem tanto caso. Isso é uma consequência não só no momento, porque o lado sexual, o lado emocional, o lado psiquiátrico dela já está praticamente condenado se ela não fizer um tratamento efetivo, um suporte espiritual, emocional, psiquiátrico, né? Então, um ato levado no desespero, no que eu vejo é que gera-se um grande arrependimento. Algumas chegam até a falar que é castigo de Deus, eu não acredito nisso, mas é como foi feita a forma. Traumatizou tanto o aparelho reprodutor, tanto o útero, que chega a grudar uma parede do útero da outra, pelo processo de inflamação. Então, é o que nós chamamos de sineque uterina. E nós temos que fazer uma cirurgia para tentar tirar toda essa sineque, esse agrupamento, essa fibrose que acontece no útero. Eu sempre falo, quando uma pessoa quer engravidar, é como que fizesse plantar o milho. Eu não sei plantar milho, mas geralmente o agricultor, ele prepara a terra para colocar semente de milho. A gestação é a mesma coisa. Se tiver um passado de aborto provocado, se tiver uma sequela de mal realizado esse aborto, né, ela vai ter problema, inclusive, na esterilidade. Tá, e quais são os problemas que podem ocorrer se a pessoa procura uma clínica clandestina da pior espécie? Vamos falar das coisas piores, bem trágico, né? Bem assim, sangue. Vamos espremer sangue hoje aí. Bem assim, né? O que nós vemos é que depois de passar do ato, a paciente encontrou um rapaz, namorou, noivou, casou e agora realmente quer ter filhos e agora não consegue esterilidade. Essa esterilidade é de causa uterina ou de trompa. As sequelas dessa repercussão de um mau procedimento, né, alguns relatam que chegou a jogar até ácido dentro do útero. Tá? Ou seja, então, realmente não há mais como nós ajudarmos essa paciente por um ato de desespero lá atrás impensado, né? Essas pacientes não restam nem a fertilização, porque não há estrutura. O útero ela possui, mas a estrutura que eu falei para vocês, semelhante ao milho, de preparar a terra, não há para fertilizar um bebezinho lá dentro. Então nós orientamos calmamente numa possibilidade para ser mãe, que seria a adoção. E me diz uma coisa, tá? E você tem uma estatística da quantidade de mulheres que podem morrer, podem vir a óbito? Tem uma... Hoje, por incrível que pareça, principalmente na região norte, ainda entre os adolescentes, a taxa de aborto provocado está no índice de 30% a 35%. E de morte? De morte, 5% a 10%. Morte por quê? Pelas más condições em que foi feito. Algumas chegam a ter morte no hospital por sepsemia, tá? Mas se a gente procurar a causa, é justamente o foco dessas clínicas clandestinas. 5% é um número muito alto, hein? Pois para 7 milhões de meninas, de mulheres que fazem aborto. E nós não temos estatística ainda das causas emocionais deixadas por esses atos. Uma depressão pode fazer com que a mulher provoque um aborto? Sim, nesse processo de depressão,
Até suicídio elas cometem, né? Eu lembro que no Japão é o maior índice de suicídio em relação a isso. Em relação à maternidade, nós configuramos duas maneiras: as gestações desejadas e as indesejáveis. Se as gestações indesejáveis já tiver um mecanismo de uma alteração a nível emocional, como depressão, nós vemos que o ponto de saída mais prático e rápido para essas pacientes seria o processo de aborto. Seria o processo de aborto provocado, né? Provocado. Lembrando que mesmo nas gravidezes desejadas, uma paciente emotivamente e ansiosamente alterada, ela tem chance de abortar. Lembra aquele lance do susto, né? Depressão, ansiedade, preocupação, receio, medo faz com que o útero sangre da mesma maneira. Vocês viram, meninas? Então, é aquela coisa, né? Por isso que existem tantos métodos, né, contraceptivos hoje em dia, para justamente evitar esse tipo de problema futuro. Não é para mim, não é para o médico, não é para a própria pessoa. Parece, né? Que você leu meu pensamento, porque eu não gosto de lembrar da utilização da pílula do dia seguinte. Eu não gosto, mas hoje em dia só engravida quem quer. Vamos supor que você vai numa festa, não é só estupro, né? Você vai numa festa, bebeu e teve uma relação sem proteção nenhuma. No dia seguinte, vá no posto de saúde, explique para a enfermeira, ela vai ceder para você a pílula do dia seguinte. Então, gente... a grande maioria fica rezando, né? Passa um mês, ai Deus, faço para a minha situação ver, 2 meses. Pode rezar, que eu sempre falo. Mas se vocês tiverem uma relação que não foi legal para vocês, não foi com proteção e tem a chance de engravidar, tem a pílula do dia seguinte. E se ainda tiver uma relação boa com Deus, ele vai falar: filha, vai no posto. Ele vai pegar e vai falar assim: filha do céu, vai no posto. Por isso que eu acho muito importante, sabe o quê? A boa relação entre pais e filhos. Sim. Por quê? Porque quem que vai dar a orientação certa não é a sua amiga, não é o seu amigo, não é o seu vizinho, não é aquela menina que você conheceu lá, é o profissional e os pais. Depois que a casa foi arrombada, o que adianta? Não adianta ficar brigando, mandar a menina embora de casa, sabe? Não adianta fazer nada disso. Vamos cuidar, vamos ver o que tem que ser feito. Mas a menina tem que confiar nos pais. O que acontece? Pai bate em filho porque fez isso, fez aquilo. Viu? Não adianta. Tem que resolver o problema. Hoje em dia que eu vejo que a estrutura familiar é de uma real importância. Gente, mas eu acho que não mudou, nada mudou. Tudo bem que todo mundo fala, né? Mas a família é a base, é o que dá todo o suporte para que você consiga tomar uma atitude correta, para não se arrepender lá na frente. Porque se você não tem pais que estão presentes, né? O que acontece? Você vai buscar fora. E nem sempre quem está fora está com boas intenções, né? Porque de ter boas intenções está assim, ó, por aí, né? Mas é isso aí, o nosso querido e belo diretor já fez assim 5 minutos. Vamos fazer as nossas considerações finais, nosso querido. Ah, não, peraí, tem mais uma coisa. Peraí, diretor, pera um pouquinho. Vacina. Eu não queria falar sobre esse assunto, mas eu tenho que falar, porque é uma coisa muito séria. Pode provocar aborto? Não. Tanto é que nós estamos recomendando, através do Ministério da Saúde, que todas as pacientes grávidas, independente da idade gestacional, tomem a vacina do Covid. Porque o Covid pode causar aborto. Aí é diferente, tá? É diferente. Tem alguma vacina específica que é dado para as mulheres grávidas? Porque hoje em dia, nossa, tem uma gama de vacina que todo mundo resolveu fazer vacina contra... Que a pergunta pré-formulada não é tudo que eu queria ouvir agora. Muitas pacientes me perguntam, inclusive nas redes sociais, qual é a melhor vacina para gestantes. A nossa resposta é única, inclusive orientação da FEBRASCO, da nossa Federação de Ginecologia. A melhor vacina de vocês é o que está à sua disposição hoje no posto de saúde. Ótimo. Independente de A, B, C ou D, a melhor vacina é que o posto vai se disponibilizar para vocês.
Tá, mas tem uma que causa uns transtornos bem ruins, né? Essa daí também, se puder evitar essa, não seria bom? O transtorno foi um achado, né? Só para vocês terem uma ideia, a vacinação dessa vacina... eu não vou citar nomes, tá? 0,0001% de trombose. Detalhe, se eu perguntar para vocês gestantes se vocês fumam, é 6% de chance. Se eu perguntar para vocês gestantes têm sedentarismo, é 4%. Ou seja, é muito mais chance de vocês ter trombose na sua gestação com alguns hábitos de vida que vocês têm, e não a vacina. Não quer dizer que por causa de uma paciente lá no Rio de Janeiro que faleceu, que todas vão falecer. Lembrando, nós não sabemos como era o perfil dessa paciente que faleceu no Rio de Janeiro. Será que ela tinha colesterol? Será que ela era hipertensa? Será que era tabagista? Será que fazia uso de drogas? Nós não sabemos, mas a culpa recaiu na vacina. É uma chance muito pouca da vacina. Então, ótimo. Então, agora, já fizemos o nosso trabalho de, como que é que fala? De utilidade pública. Sim. Né? Fizemos o nosso trabalho bem feito, né? Companheiro. E a gente nem conversou sobre o assunto hoje, por causa que hoje nós temos um trabalho muito mais, né? Não, meu Deus. Eu posso. Mas quando for pro ar já passou, não pode colocar. Oi? Foi ontem a posse. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? É umas coisas assim que vai além da nossa. Mas vai cortar. Então vamos voltar ao serviço de utilidade pública. Então vamos acabar o nosso programa com essa brincadeira bem assim. Ele é muito sarrista, ele é muito legal, Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Mais uma semana, né, Paulo? Gente, eu espero que eu tenha ajudado e o Paulo também nessas informações. Presta muita atenção, porque o corpo é seu, né? A saúde é sua. Então, toma cuidado. Tem muitas coisas que você pode prevenir para que não tenha problemas futuros, né, Paulo? Então é isso aí, gente. Um beijo grande para vocês. Olha, uma excelente semana e olha lá, semana que vem. Frio a todos. Ai, ó, a semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo.